etapa do CryptoTM. O interessante da gente separar esses notebooks, como o Anderson fez, é que fica claro cada etapa desse processo, né? Então, a última etapa é o deployment, que pode ser num ambiente de teste que você vai rodar, pode ser num ambiente de produção, enfim. Para uma competição, o deployment nada mais é do que você exportar o dado que o Kaggle vai utilizar para avaliar o quão bom o seu modelo é, né? Então, eu vou explicar aqui rapidamente esse notebook. Basicamente, a gente está só carregando o modelo aqui, novamente, removendo as variáveis que são textuais, colocando a média lá, que o Anderson já explicou nos valores nulos da idade, e fazendo a predição desse outro dataset. Então, aqui, ó, o dataset que foi carregado é o dataset de teste. Se a gente for olhar lá na competição, a competição aqui no Data, como o Cícero falou, a gente tem 3 arquivos aqui, ó. O train, ele é o arquivo que a gente vai usar para treinar o nosso modelo, como o Anderson falou. Um detalhe que a gente tem é que no arquivo de teste não existe o campo que a gente quer prever, né? Então, se eu rolar aqui, ó, não tem o campo survived. Esse campo é justamente o que a gente vai colocar no arquivo que vamos submeter. Então, o arquivo de exemplo, ele nada mais tem do que o identificador de cada uma das entradas, nesse caso é o Passenger ID, e o survived. Ou seja, esse arquivo, ele complementa o de teste, colocando em que classe, nesse caso duas classes apenas, né, se sobreviveu ou não, em que classe que aquela entrada está. Ou seja, o que a gente tem que fazer, então, no deployment para uma competição? Gerar esse arquivo aqui, né? E aí, então, eu removi aqui as variáveis que o modelo não processa, né? A gente treinou esse modelo em determinadas variáveis e agora a gente tem que usar as mesmas variáveis para utilizá-lo. Faço um predict, isso daqui vai gerar para mim uma matriz com os resultados para cada uma das entradas que a gente tem no dataset de teste. E aí, isso daqui é só para apresentar, depois eu salvo esse resultado, né? Eu estou concatenando aqui o identificador, justamente para que a gente tenha o identificador e a coluna survived de cada um dos indivíduos. Então, estou concatenando o identificador, que eu já extraí aqui do dataset, e apenas a coluna survived, e depois estou fazendo um toCSV aqui para salvar isso em um arquivo CSV. Esse arquivo CSV é o que você vai enviar para a competição. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o notebook que o Cícero disponibilizou lá, mas antes vou mostrar para vocês como que a gente acessa esse notebook novamente. Então, eu venho aqui em Notebooks, estou lá na página da competição. Venho aqui em Notebooks, e aí vai ter o notebook do Cícero. Vai abrir o notebook do Cícero, e aí vai aparecer aqui para mim. Aqui, para mim, no caso, já aparece Edit My Copy, só que para quem ainda não tem uma cópia desse notebook, vai aparecer Create a Copy, alguma coisa assim. E aí você pode criar a sua cópia. Aqui eu já criei a minha cópia, eu vou abrir ela aqui. Se eu clicar aqui também dá, né? Para abrir minha cópia, mas só para agilizar, porque ele vai tentar, né, carregar ela aqui, vai demorar um pouquinho. Eu vou abrir ela aqui em outra aba. Então, está aqui a minha cópia. Essa aqui é a cópia que eu fiz, e aí eu já fiz algumas alterações. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou rodando, né? Em cada um desses quadradinhos, eu posso apertar o play, ou então dar Shift Enter, ele vai rodar isso daqui, né? Então, estou rodando aqui cada uma das partes do playbook, do notebook, e nessa parte aqui, eu coloquei um outro classificador. Na verdade, eu acabei pegando um classificador mesmo. Bom, depois a gente pode compartilhar esse link aqui, mas isso aqui é um link do Scikit-learn com vários classificadores que vocês podem testar. Então, talvez uma primeira alteração no notebook seria, vamos testar com outro classificador para ver se ele é melhor
ou pior do que o Random Forest, que é o que está sendo utilizado, né? E aqui ele já disponibiliza vários, ó, SVC, KNN, enfim, várias coisas aqui que você pode só pegar e utilizar. O legal do Scikit-learn, que é esse framework, né, essa biblioteca que a gente está utilizando aqui no notebook, é que a interface, né, vamos dizer, os métodos e como a gente utiliza os métodos de cada classificador são os mesmos. Ou seja, eu só preciso de mudar qual é a classe, eu não preciso de mudar a chamada dos métodos, nada disso. Eu só carrego a classe, os parâmetros que eu vou precisar de passar para customizar esse classificador, eu passo no momento que eu vou inicializar essa classe, e depois todos os outros métodos funcionam da mesma forma. Então, para mudar de um classificador para o outro, acaba que é uma linha só no notebook. Voltando aqui para o meu notebook, né? Então, eu vou rodar aqui as coisas que o Anderson já explicou, e muito bem. E aí, eu vou rodar todo o notebook aqui, para que no final ele gere, para mim, lá na parte de deployment, eu estava fazendo pré-processamento aqui, que é uma opção que eu posso rodar tudo, né? Tudo que tem no notebook de uma vez só. Aqui eu estou passando passo a passo. Se eu quiser rodar tudo, é só fazer run all. Eu acho que é mais interessante passar passo a passo. Bom, um detalhe interessante é o seguinte. Olha, esse notebook, ele faz exatamente a mesma coisa que o Anderson explicou. Mas se vocês observarem, os valores são outros. Isso porque Random Forest é um algoritmo, né, e vários outros, né, classificadores, acredito que todos esses que estão do Scikit-learn, que utilizam uma parte aleatória, né, inicializam variáveis de uma maneira aleatória. Então, toda vez que você rodar o treinamento, o classificador vai atuar de uma maneira diferente, né? Apesar de que similar àquilo que ele havia previsto anteriormente. Então, se você quer, né, se é necessário ter sempre o mesmo resultado, aí no momento que você vai usar o classificador, você vem aqui e coloca um número de estado nesse random dele, né? Por exemplo, eu venho aqui e coloco random state igual e coloco um número, né? Qualquer número que eu quiser. Isso daqui é só para que a gente fixe a parte aleatória, ou seja, toda vez que eu rodar agora, ele vai rodar da mesma maneira e vai obter o mesmo resultado. Né? Isso se você quiser, vamos dizer, salvar isso de uma maneira aí, fixa. Bom, então vou rodar aqui o resto do playbook, do notebook. Vamos olhar a curva ROC. Aqui a gente vê que essa curva ROC ela não está tão boa, né? Justamente porque aqui, ó, tem grande parte dela, se eu for ver aqui a área, né? Tem grande parte que não está nessa área. Se a curva ROC ficasse nessa linha laranjada, significaria que ela é tão boa quanto escolher aleatoriamente, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que essa linha azul fique o mais próximo possível de ser aqui como se fosse uma escadinha mesmo, próximo do 1. Né? Então, a gente observa que isso aqui pode ser bem melhorado. Vou terminar de rodar aqui, e aí pronto. Essa última linha, ela gera o arquivo para mim. Então, como eu estou rodando o notebook dentro do Kaggle, eu nem preciso sair desse ambiente. Né? Ele já vai gerar para mim um arquivo, eu posso baixar esse arquivo, e aí eu vou submeter esse arquivo que eu baixei. Se você for olhar esse arquivo que ele gerou, vai ser exatamente o Passenger ID e o survivor, né? Ou seja, se sobreviveu ou não. Bom, então vou voltar lá na competição, né? Só para não fechar aquele meu notebook e depois eu vou editar ele. Vou voltar aqui. E aí tem aqui leaderboard. O Cícero já está na competição, né? Já fez uma submissão aqui. Vamos ver se a minha fica melhor ou pior que a dele. Lembrando que eu não fiz nada no playbook, no notebook que a gente disponibilizou. Eu só rodei ele. Então, carreguei o arquivo, vou fazer make submission. Lá tinha um campo que eu poderia colocar na descrição, né? Por exemplo, eu poderia colocar, só rodei o notebook inicial, só a baseline.
Tá, ele me falou aqui, ó, que eu consegui um 68 de score, 0,68, ou seja, a área abaixo da curva ROC, ela é de... Opa, já fiz a submissão, né? Ela é de 68% de toda a área que tem ali naquele gráfico. Então, a minha submissão, ela ficou pior do que a do, a do Cícero. O Cícero já está na competição aqui, está querendo me humilhar, né? Vamos dizer. Bom, mas é porque eu só submeti a baseline.